Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos na continuidade do estudo da Bíblia. Vamos começar hoje o livro de Isaías, né? Isaías quer dizer, nosso nome, um nome muito importante na língua hebraica, que diz o que quer dizer e o que representa aquilo. Isaías quer dizer o Senhor salva. Interessante a gente observar que alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, falam que não foi apenas um Isaías que escreveu, mas três, né? Vocês vão perceber. Ao longo do livro, você vê ao longo do livro várias diferenças. O Isaías é o proto-Isaías, o deutero-Isaías e o trito-Isaías, né? Isaías, ele é da mesma época lá, a gente vai se reportar a Reis quando estava acontecendo aquilo tudo lá, aquela injustiça social e idolatria em Jerusalém e Israel, né? Jerusalém, Israel, e depois a divisão de Judá, né? Divisão de Judá e Reino do Norte na Síria, né? Ele era da mesma época do profeta Amós, de Oséias e Miqueias, e começou o seu ministério no ano 740 a.C., né? Que foi o ano em que morreu o rei Uzias, né? Alguns falam que ele era casado e tinha no mínimo 2 filhos. Tá? E é interessante observar também, vocês vão observar claramente que uma característica forte do livro de Isaías é a expressão o Santo de Israel. Ele nomeia Deus o Santo de Israel, né? Vocês vão observar a diferença entre os vários grupos de capítulos. Por quê? Começa com julgamento, crítica, e é sempre combatendo a idolatria e a injustiça social, né? E a iniquidade. Começa com julgamento, depois vem chamado ao arrependimento, chamado à volta, né? E muito interessante a gente observar também que Isaías escreveu no período tempestuoso que marcou a expansão do Império Assírio. E vocês vão ver que é justamente o Império Assírio quem conquista Israel do Norte, né? Que foi dividido lá na época, né? pelo fim de Salomão. Roboão, filho de Salomão, ficou com Judá, e Jeroboão ficou no Reino do Norte, né? Ele apresenta dimensões do juízo de Deus, né? Como Santo de Israel, da salvação. Vai ver que tem prosa e poesia, né, meu irmão e irmã? E interessante a gente observar que esse livro de Isaías, ele tem uma importância muito grande, porque na década entre 40 e a década de 50, foram achados lá nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, trechos inteiros do livro de Isaías. Ou seja, a arqueologia comprovando a existência do livro de Isaías, a ciência provando a veracidade da Bíblia, né? E o livro começa assim: visão de Isaías, filho de Amós, não é Amós profeta, né? Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias, e aí que a gente vai ver os reis. Uzias, Jotão, Acais e Equesias, reis de Judá. Vocês estão vendo aqui que são os reis em que Isaías profetizou, né? Todos esses reinados aí, né? E começa assim, a gente vê que é um tipo de nação rebelde. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei os filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O burro reconhece seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe.
nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o santo Israel, que a gente já viu a primeira citação. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o corpo está sofrendo, da sola do pé à alta cabeça. Não há nada são, somente machucados, vergonhas e ferimentos. E aí vem no versículo 7. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas por fogo, seus campos tomados por estrangeiros diante de vocês, bastados por ruínas, como eles costumam causar. Ele está falando já, prevendo aqui uma profecia já da destruição de Jerusalém. Né? O Senhor dos Exércitos, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Meu irmão, minha irmã, aqui o profeta está falando de Sodoma e Gomorra, está comparando Jerusalém, Israel, com Sodoma e Gomorra, que foi destruído. Né? E vocês vão observar que isso faz parte da desolação da terra de Judá, né? Da invasão estrangeira e da invasão estrangeira, seja pela Babilônia, né, seja pelas várias guerras que sofreram, a destruição da Síria, né? E aí fala: vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me oferecer então sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto, de carneiro, da gordura de novilho, não tem prazer no sangue de novilhos, cordeiro ou bodes. Isaías está dizendo aqui nada, que isso que Isaías está dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo, é que sem o coração rendido, nada importa, não pode ser culto, não pode fazer doação, nem nada. O coração tem que estar rendido, né? Suas mãos são cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam as más obras para além da minha vista, parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. Aqui está falando exatamente do descumprimento da lei na questão de guardar, de proteger os desafortunados. Interessante a gente ouvir isso, né? Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. E aqui a gente está vendo aqui da profecia messiânica. Profecia messiânica aqui. E Jesus lava os pecados. Bode, sacrifício, nada do que a gente fizer pode tirar a carga da condenação do pecado, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Capítulo 2 começa assim: foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. E aqui está falando o Monte Sião, né? Isso a gente vai ver que isso é comum em Isaías, né? Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Aqui, meu irmão, está falando de quê? Aqui está falando de Cristo, né? Da pregação do Evangelho. E outra coisa, aqui isso é uma profecia escatológica, está falando da parousia, da segunda volta de Cristo. Porque a lei sairá de Sião, de Jerusalém, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. E aí vocês vão perceber que é escatologia. Ele julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos. Uma nação não mais pegará em arma contra as outras, para atacar outras, e jamais se tornarão preparados para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, e andemos na luz do Senhor. E quem é a luz do Senhor? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Vocês estão percebendo isso. No capítulo 3, você não percebeu o julgamento de Judá e Jerusalém. Vejam, o soberano Senhor dos Exércitos logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento, tanto como suprimento de comida como de água, como também o herói, o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho, a autoridade, o capitão nobre, o conselheiro. E aqui vocês estão falando do julgamento, a gente está falando do julgamento, e a gente está vendo aqui que vai ser retirado, ou seja, o povo
Isso aqui é uma forma de estratégia. Vai ser retirado de Jerusalém todo o sustento. Vai cortar de Jerusalém, por quê? Que foi usado isso como estratégia pela Babilônia. Corta o suprimento, corta a água, invade e leva. Ele levou no cativeiro babilônico, foi assim, 3 etapas. Primeiro ele levou quem? Levou os comandantes, os valentes e as autoridades. Foi o primeiro, é o que está dizendo aqui. E aí, lá no versículo 8, capítulo 3, fala: Jerusalém está em ruína, o povo de Judá está caído, suas palavras e ações são contra o Senhor, desafiando sua presença gloriosa. Aqui está falando das ruínas por causa das transgressões, mas também da ruína por causa das invasões. Que a queda de Jerusalém é uma consequência das suas transgressões. Antes de Jerusalém ir para o exílio, ele já estava exilado em si mesmo nas suas transgressões, nas desobediências ao Senhor, seja na idolatria, na iniquidade, seja na opressão da opressão e a injustiça social. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça. Por causa da arrogância das mulheres que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desafiando com passos curtos. E aqui está falando da soberba que as mulheres andavam. Elas andavam de forma, vamos dizer assim, extravagante, né? No mínimo, né? Cheio de enfeites, né? O Senhor rapará a cabeça das mulheres, senão o Senhor porá descoberto suas vergonhas. E aqui rapar a cabeça está associado ao luto, né, meu irmão? Em virtude de alguma catástrofe. As mulheres raspariam a cabeça em luto por causa da catástrofe. Qual é a catástrofe? A destruição de Jerusalém, né? Capítulo 4 fala a seguinte coisa: naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmos providenciaremos roupa para vocês, para você, providenciaremos comida, apenas case conosco, livres da vergonha e sermos solteiros. Por quê? Porque a guerra, o homem e a guerra vai e a destruição, a resistência lá à Babilônia, vai dizimar a população masculina. Muita morte, não foi todo coisa. E não existe esse romantismo da guerra levou todo mundo para o exílio. Não é nada disso. Houve muita morte, destruição mesmo. Não dá para a gente quantificar e nem ter ideia da questão da destruição. Naquele dia o renovo do Senhor será belo, e aqui fala o seguinte: será belo e glorioso, o fruto da terra, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. E aqui está falando o renovo do Senhor, está falando de quem? De Cristo, Jesus. Porque esse também, o renovo, também é um título messiânico, né? Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre todos aqueles que se reunirem ali numa nuvem de dia e clarão de fogo à noite, tal como no deserto lá mesmo. De dia, uma nuvem para cobrir o sol, e de noite para iluminar e aquecer. No inverno, no deserto, à noite é frio, né? No capítulo 5 tem uma chamada Canção da Vinha, um belo oráculo, uma bela oração, uma bela canção, né? Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Está falando aqui, ele cantará para Deus é o amigo dele. Meu amigo tinha uma vinha na encosta fértil da colina, ele cavou a terra, tirou pedras e plantou melhores videiras. Construiu uma torre central, também fez um tanque de pré-saúde. E aí, no versículo 7 fala a seguinte coisa: pois bem, a vinha do Senhor do Exército
é a nação de Israel, os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve isso e aflição. E aí ele vem narrando em seguida uma série de ais, e a partir de ais esses julgamentos, os julgamentos vários na questão de Judá. Por que Israel? Por que Judá foi destruído? Por que Jerusalém foi para o exílio? Aqui está narrando toda espécie de pecados aqui, mostrando, jogando em rosto os pecados e o julgamento, né? E diz que Deus amava Israel, era a nação dele, era como a vinha, porque a vinha é uma coisa muito representativa aqui desse povo, né? E vem o julgamento, né, meu irmão? E vem no versículo 13 do capítulo 5, dizendo: portanto, meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, as mulheres e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o apetite e escancara a sua boca. Ele está falando da morte, né? De muitos. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e nos faça estar refletindo na palavra de Deus sempre. Glória a Deus, nos abençoe.